Jefferson. Moro com minha mãe desde pequeno. Nunca conheci meu pai, porém sempre tive essa vontade. Mesmo que em todas as vezes que eu tenha tocado no assunto, a minha mãe tenha me cortado ou mudado de assunto. Mas sempre terminava com algo como: seu pai não presta, ele nunca ligou pra você. Nunca tive muitos amigos, e nem sorte com garotas. Sempre fui do tipo solitário. Meus passatempos favoritos eram ler, assistir séries na Netflix, escrever em meu diário e muitas vezes em algumas páginas na internet que acabam conectando pessoas solitárias como eu. Já gastei diversas madrugadas em bate-papo, como UOL, IG, Terra, entre outros. Não sei se é do conhecimento da minha mãe, mas eu sempre soube que ela recebia um dinheiro de pensão do meu pai. Então, sorrateiramente, um dia, eu surrupiei de sua bolsa um extrato bancário, e nele constavam algumas informações referentes a uma transferência bancária cuja agência ficava em Belo Horizonte. Porém, morávamos no centro de São Paulo, então era uma grande distância para percorrer. Afinal, eu não trabalho, não tenho carro, e mesmo que eu tivesse, não tenho habilitação, tampouco noções de direção. Para ser sincero, uma vez eu dirigi o carro de um primo meu, num momento de embriaguez e loucura voltando de uma festa. Que fique claro, eu não sou muito de sair pra balada ou beber. Essa vez foi uma exceção. Novamente, tive uma discussão feia com a minha mãe, só que dessa vez foi um pouco mais sério. Eu elevei mais o meu tom de voz, porém ela tem o pavio curto. Eu acho que eu acabei puxando isso dela. Dessa vez eu me excedi um pouco nas palavras e em resposta eu ganhei um tapa na cara que me deixou meio desnorteado. Minha mãe é forte para o tamanho dela. Naquela noite não consegui dormir, então fiquei vendo alguns vídeos na internet. Foi então que eu recebi uma chamada restrita exatamente às 2h45 da manhã. Eu não costumo atender ligações restritas, então eu resolvi apenas ignorar. Porém, passaram-se exatos 15 minutos e recebi novamente uma ligação restrita. E quando eu atendi disposto a pedir para esse palhaço ir dormir e parar de encher meu saco, a pessoa do outro lado da linha disse: filho? Nesse momento eu congelei. Não respondi nada. E então, novamente: filho, é o papai. Isso não tem graça, seu idiota. Respondi num tom mais brusco, porém confuso ao mesmo tempo. Filho, sou eu, o papai. Fiquei sabendo dos atritos com a sua mãe, e quero dizer que eu estou com muita vontade de te conhecer. Podemos compensar o tempo perdido? Por que diabos você sumiu? Questionei num tom cabisbaixo, porém, ao mesmo tempo, irritado. Eu tive meus motivos, filho, mas pretendo me redimir. Por favor, não conte para sua mãe sobre essa nossa conversa. Conversamos por alguns dias, sem que minha mãe soubesse. Tive tempo de pesquisar sobre o número que ele ligava. E coincidentemente, ou não, o DDD realmente era de Belo Horizonte, DDD 31. Ajuntei algum dinheiro que eu recebia às vezes da minha mãe e de um bico que eu fazia de vez em quando e resolvi me aventurar atrás do meu pai. Afinal, por mais que eu tentasse parecer durão, ele era meu pai e eu precisava conhecê-lo. Inventei para minha mãe que eu iria viajar para prestar um vestibular para a faculdade. Afinal, esse era o sonho dela. Não só dela, mas acredito que de todos os pais. Ver o filho na faculdade. Nem preciso dizer que eu forjei alguns documentos e papeladas. Minha mãe foi levada fácil na lábia. Ela não tinha muito conhecimento nesses assuntos. Até hoje, vive me pedindo ajuda para enviar vídeos bonitos para parentes nos grupos de família do WhatsApp. Peguei uma mochila, coloquei alguns livros para disfarçar
bolachas, salgadinhos, refrigerantes de 600 ml, algumas roupas e fui. Foi uma longa viagem, porém prazerosamente divertida. Afinal, eu nunca tinha saído assim sozinho. A rodoviária realmente era uma bagunça. Passou-se um tempo, então eu recebi por SMS o número do meu pai. Embora mesmo sem ele saber, eu já havia descoberto. Chegando lá então, eu liguei para ele. Nos encontramos na rodoviária, num canto mais deserto. Ele estava com um Fiat Uno modelo 98, amarelo bem apagado, com a lanterna esquerda queimada. Ele desceu e eu fiquei sem reação. Ele sorriu, me abraçou. 2 segundos depois eu o abracei de volta. Ele cheirava cerveja e cigarro Luke Strike. Ele era alto, pele clara, calvo, roupas encardidas, enfim, um cara humilde como eu imaginei. Fomos conversando até que chegamos em sua casa. Era um sobrado com tinta descascada. Eu confesso que eu não esperava uma mansão de fato. O interior da casa era mais humilde, porém bem aconchegante. Paredes sem reboco, utensílios improvisados, um rádio tocando bem baixinho as músicas do Seu Jorge e até um cachorro vira-lata chamado Chico. Eu estava apreensivo. Perguntei diversas vezes por onde ele havia andado, e ele sempre dizia que tinha vergonha, que não tinha condições de estar por perto, que não se dava bem com minha mãe, enfim, coisas do tipo, até meio clichê como eu já imaginava. Confesso que eu senti uma certa afinidade e eu fui ficando mais tranquilo. Resolvi então dar uma chance e ficar por perto. Ele sempre reforçava para não contar para minha mãe. Ele disse que eu era um garoto muito especial. Ele tinha um computador, mas não me deixava mexer. Tinha uma senha de usuário. Tentei me ocupar de outras formas, mas por aqui é tudo meio parado. Não que em São Paulo minha vida fosse muito agitada. Sei lá, acho que é apenas falta de costume. No dia seguinte, fomos fazer compras. Ele disse que iria cozinhar para mim. No mercado eu estava entusiasmado em fazer essa programação tipo pai e filho. Do nada saquei meu celular e resolvi tirar uma selfie. Então quando surpreendi mirando o celular em nós dois, ele olhou meio assustado e antes que eu pudesse bater a foto, ele deu um tapa na minha mão, jogando o celular para longe. "Não quero tirar foto", disse ele num tom severo. Eu, assustado, peguei meu celular do chão e simplesmente pedi desculpas. Não questionei, apenas fiquei curioso com o motivo dele não aceitar uma simples foto. Chegamos em casa, almoçamos, e ele pediu desculpas e disse que sofria psicologicamente. Eu não questionei, embora tenha continuado achado estranho. Durante a madrugada, percebi que ele tinha tomado 2 copos de uísque e estava derrubado. Eu estava sem sono e a TV a cabo estava cortada. Então liguei o computador. A senha de usuário não foi problema. Eu a removi rapidamente. Acessei o YouTube e estava vendo algumas creepypastas e acessando meu Facebook. Curiosamente, decidi abrir a página de favoritos do meu pai e vi que ele frequentemente acessava páginas como fetiches, pornôs, métodos de tortura, vídeos de tortura, necrofilia e bate-papo UOL. Percebi que ele frequentava bastante as salas de bate-papo. Muitas vezes as mesmas salas que eu costumava frequentar. O que me chamou mais atenção foi descobrir que ele frequentava também um blog chamado somossolitários.blogspot.com, que frequentemente eu postava e contava algumas coisas que aconteciam no meu dia a dia, inclusive a ausência do meu pai, as brigas com a minha mãe e etc. Fiquei meio surpreso e assustado ao mesmo tempo. Porém, imaginei que aquilo fosse apenas uma mera coincidência.
Afinal, existem diversas pessoas solitárias no mundo. Então resolvi desligar tudo e tentar dormir. No dia seguinte, levantei cedo e fui preparar um café. Acordei meu pai, tomamos um café e batemos mais um papo. Confesso que eu estava intrigado com o fato dele não querer tirar foto e mais intrigado ainda com o ocorrido da noite passada. Então, sem ele perceber, eu resolvi tirar uma foto dele. Eu sabia que isso iria me complicar, mas resolvi enviar para minha mãe. "O que é isso?" ela perguntou pela mensagem. "Desculpa, mãe, mas eu tive que vir conhecê-lo. Ele é o meu pai, fez contato comigo. E não seria justo eu negar, mesmo que ele tenha sido ausente esse tempo todo." Ela enviou um áudio, mas eu não pude ouvir no momento, afinal ele estava perto, então eu o ignorei. Ela continuou mandando áudios e eu disse que responderia depois. Estava meio tenso com o que vi no computador, então resolvi ficar um pouco no sofá. Acabei cochilando por lá mesmo. Acordei com o som da voz da minha mãe dizendo: "Filho, onde você está? Não sei com quem você está, mas esse não é o seu pai. Para de ser palhaço, moleque." "Filho, quem é esse homem que está com você? Você bebeu?" "Filho, para de brincadeira, está me assustando. Responde." Pensei que estivesse sonhando por um momento, mas abri vagamente meus olhos e vi o clarão da tela do celular. Era meu pai, com ele na mão dizendo: "Eu realmente preferia que você não tivesse escutado isso." Eu pulei do sofá. Ele veio em minha direção e me agarrou. Eu consegui o empurrar e fui em direção à porta. Ele veio atrás. Eu estava ao lado da pia da cozinha. Quebrei um copo de vidro em sua cabeça e ele caiu sentado. Abri a porta, pulei o portão e fugi. Corri feito louco. Cheguei numa estrada e continuei correndo até achar um posto policial na estrada. A polícia foi até a casa em questão. Meu celular estava no chão com a tela rachada. Havia sangue, provavelmente da pancada com o copo que ele tomou. Voltei para casa em São Paulo. Nem preciso dizer que minha mãe arrancou meu couro e me colocou em um colégio interno. Fiquei lá por uns 5 ou 6 meses e depois saí. Fui para casa, deitei no meu sofá, peguei meu celular. Tinha tanta coisa no meu Facebook, Instagram, WhatsApp, que eu gastei horas e horas lendo. No final de tudo, tinha uma mensagem de um número desconhecido que dizia: "Adorei te conhecer. Nos encontraremos novamente em breve. Quer carona quando sair do colégio?"